E aí, pessoal, tudo certo? Bora falar de um negócio que, olha, assombra muita empresa por aí. O tal do Scrum Zumbi. Sabe, aquele momento em que as práticas ágeis, que deveriam ser super dinâmicas, acabam perdendo todo o sentido e o impacto. Pensa naquela sensação. A equipe faz a daily, a retrospectiva, a planning, segue todos os rituais direitinho. Mas, no fim do dia, cadê o resultado? Parece que não sai do lugar, né? Se isso soa familiar, pode ser um sinal de alerta de que o time está só seguindo o protocolo, mas sem vida de verdade. Vamos investigar isso a fundo. Beleza, então para a gente entender o que está rolando, o primeiro passo é o diagnóstico. É tipo um médico mesmo. O Scrum Zumbi tem sintomas bem claros que a gente consegue identificar. Então, afinal, o que é esse Scrum Zumbi? Pensa assim, é a casca do Scrum, sem o recheio. O time segue os rituais, faz as cerimônias, usa os nomes. Parece Scrum, fala como Scrum, mas o coração da coisa, que é entregar valor de verdade para o cliente, esse parou de bater. É só um corpo se arrastando. E como a gente identifica isso na prática? Existem 4 sintomas principais. O primeiro, e talvez o mais grave, é a falta de um coração pulsante. O que isso quer dizer? O time quase nunca termina um sprint com algo realmente pronto. Segundo, o isolamento sistêmico. O time está completamente desconectado de quem usa o produto. Terceiro, uma coisa que a gente pode chamar de atrofia emocional. Ninguém comemora uma vitória, nem se importa muito com um fracasso. E por último, a estagnação. As retrospectivas viram um teatro, uma reunião vazia que não gera nenhuma ação concreta de melhoria. Agora, se prepara para esse número aqui porque é de cair o queixo. 60%. É isso mesmo, 60% dos times que estão nesse estado de Scrum Zumbi raramente, ou pior, nunca, conversam com os clientes de verdade. Eles estão construindo um produto totalmente às cegas. É um convite para o desastre, né? Certo, mas a pergunta que fica é, como que as coisas chegam nesse ponto? Como que uma iniciativa que era para ser ágil, para trazer vida, vira um zumbi? Vamos investigar as causas dessa infecção. A primeira grande causa é um clássico, o chamado Cargo Cult. A ideia é a seguinte: a organização vê os rituais, as reuniões, os post-its na parede e pensa que a mágica está ali. Então eles copiam tudo, igualzinho. Só que esquecem do principal, a mentalidade, os valores ágeis que sustentam tudo aquilo. É esperar um milagre só por imitar a forma sem entender o porquê. Depois, temos o cherry picking. Sabe quando a gente vai num buffet e só pega o que gosta? É a mesmíssima coisa. A empresa olha por Scrum e adota só as partes fáceis, as que são convenientes. Mas aquelas partes que forçam uma mudança de verdade, que geram conversas difíceis, como uma retrospectiva honesta, essas são deixadas de lado. É querer o bônus sem o ônus. E a terceira causa, que é super comum, é a mentalidade da eficiência a qualquer custo. É aquela obsessão de garantir que todo mundo esteja ocupado o tempo todo. Mas, gente, estar ocupado não significa de forma alguma estar gerando valor. É a famosa armadilha de confundir movimento com progresso. E esta comparação aqui mata a charada. Eficiência é sobre fazer as coisas direito, é o como. Já a eficácia é sobre fazer as coisas certas, é o quê. Times zumbis são obcecados com eficiência, com as métricas de produção. Times ágeis de verdade, os que estão vivos, buscam a eficácia, o impacto real que eles geram no cliente. Ok, já temos o diagnóstico e as causas. Agora, a parte mais importante: tem cura? E a boa notícia é que sim. Vamos ver agora um plano de recuperação em 3 passos, para a gente trazer essa agilidade de volta à vida. Então, qual é o caminho? Primeiro, reativar o propósito. Isso significa botar o time para conversar com os usuários e definir metas que realmente importem para o cliente. Segundo, criar segurança psicológica. Um ambiente onde errar é visto como aprendizado e onde as pessoas podem dar feedback honesto sem medo de retaliação. E terceiro, buscar a melhoria contínua para valer, redefinindo o que significa pronto para algo mais ambicioso e combatendo de frente a dívida técnica. E essa citação resume perfeitamente o coração da cura. Sem segurança psicológica, não existe transparência, não existe aprendizado e, no fim das contas, não existe agilidade. O fator humano aqui faz toda a diferença. Bom, tudo isso na teoria é muito legal, mas e na prática? Como isso funciona no mundo real? Vamos dar uma olhada agora em alguns casos de sucesso e de fracasso para a gente entender o impacto real dessas escolhas. Aqui a gente tem um resumo bem interessante. Vemos uma grande instituição financeira que focou nas métricas erradas e falhou.
E por outro lado, dois casos de sucesso gigantescos, o banco ING e a Microsoft. Eles seguiram caminhos diferentes, mas com os princípios certos, e conseguiram resultados incríveis, como melhorar o time to market, ou seja, o tempo que levam para lançar um produto. Vamos ver os detalhes. O caso do desastre é um clássico de como não fazer. Uma implementação em massa, mais de 50 times de uma vez, focada apenas em parecer ágil. O resultado? O completo oposto do esperado. O tempo para entregar valor aumentou, os clientes ficaram insatisfeitos e a qualidade do software despencou. Um exemplo perfeito de como zumbificar uma organização. Por outro lado, o INE foi radical. Eles não ficaram só no discurso, eles mudaram a estrutura da empresa para dar autonomia de verdade às equipes. Essa mudança estrutural foi o que permitiu que a mentalidade ágil realmente florescesse e que o tempo de entrega fosse reduzido drasticamente. Já a Microsoft atacou por outro ângulo fundamental. Eles entenderam que a cultura ágil precisa de uma base técnica sólida, então investiram massivamente em automação e integração contínua, o que permitiu que as equipes pudessem, de fato, entregar valor de forma rápida e segura a cada 3 semanas. E isso tudo nos leva à pergunta final. Depois de tudo que a gente viu, vale a reflexão: a agilidade praticada em uma organização é genuína, focada em valor e melhoria? Ou é só uma imitação sem vida, um zumbi corporativo? A resposta a essa pergunta pode definir o futuro de muitos produtos e equipes.